Nelson Nunes, muito obrigado por teres aceito este convite. Portanto, tu fizeste um livro sobre humoristas e humor em Portugal, Com o Humor Não Se Brinca. Depois sobre chefes e sobre o mundo da culinária em Portugal, chamado Isto Não é um Livro de Receitas. Portanto, a seguir, provavelmente vais juntar os dois temas e escrever algo sobre, por exemplo, o making of do livro de receitas de bacalhau do Herman, ou assim uma cena qualquer. Sim, era bom. Mas eu receio que isso depois não tivesse muitos leitores, se calhar. Sim, publicou tudo, é verdade. Mas não vai ser esse o próximo livro. Ando a escrever o próximo livro, não posso dizer sobre o que é ainda. Sim. Embora me esteja a dar um gozo do caraças. Mas eu não posso revelar. E não é sobre as receitas de bacalhau. Bolas! Nunca mais o tema que eu ando à procura. Mas só por curiosidade, quanto tempo mais ou menos é que demoraste a fazer cada um destes últimos 2 livros? Então, o processo é sempre mais ou menos assim. Eu vou... Bom, agora já é um bocadinho diferente porque já tenho editora, mas quando foi dos humoristas, o que eu fiz foi encontrar uma editora que estivesse disposta a arriscar neste tipo de livro e neste tipo de tema, sendo que agora isso foi substituído por... Falo com a minha coordenadora editorial, discutimos 2 ou 3 ideias de livros, isto sempre mais ou menos em dezembro, portanto 2 meses depois do anterior ter saído. Depois, por volta de janeiro, começo a investigar, a ler coisas, a pensar em quem é que pode ser entrevistado para aquele livro em concreto, e depois daí em diante, entre janeiro e junho, vou acompanhando entre muitas leituras sobre o tema e entrevistas a quem me interessa entrevistar. E ao mesmo tempo vou escrevendo. Vou transcrevendo as entrevistas, vou contando a história à minha maneira, bem ou mal. E pronto, depois normalmente entrego o manuscrito no fim de junho. Depois temos aquele processo de o editor lê, diz que está uma bosta, estou a brincar, mas as coisas que têm de ser alteradas e tal. E depois há processo de revisão também. E depois para aí em agosto vai para a gráfica e sai em setembro ou outubro. Normalmente é mais ou menos assim que acontece. E tu antes disso fizeste um pseudo-romance, não vamos falar sobre isso, se calhar, e fizeste um livro que eu, pelo menos pelo que encontrei na UCA, achei muito engraçado, sobre as histórias dos jogadores que ficaram do outro lado dos bastidores. Sim. Como é que isso surgiu? Tu és um apaixonado pelo futebol, penso eu, não? Ou gostas de futebol? É meio estranho, pá. Eu gosto muitíssimo de futebol, mas gosto cada vez menos de clubites. Ok. E se bem que por afinidade familiar eu poderia dizer que sou do Sporting, ou que acho... Pá, tenho maior simpatia pelo Sporting. Mas, e agora aquelas pessoas que são de outros clubes vão dizer assim: pois é normal, como não ganhas nada, preferes os outros, e não sei o quê, que não é verdade. Mas eu a sério, gosto genuinamente de futebol e é-me indiferente da equipa que está a jogar. Por exemplo... Teve jogos do Desportivo das Aves contra... Calma, também não gosto assim tanto, não é? Calma. Mas, por exemplo, nos anos em que o Jesus estava no Benfica, eu era louco pelo Benfica. Era louco pelos jogos do Benfica. Eu adorava a maneira de jogar daquela equipa. A não ser no ano em que estava o Vilas Boas no Porto. Nesse ano, eu gostava mais de ver o Porto de Vilas Boas. Nos últimos 2 anos gostei bastante de ver o Sporting do Jesus. Se calhar eu gosto muito do Jesus, se calhar é isso. Mas atualmente, e também é curioso, gosto mais de ver o Porto do Sérgio Conceição. Portanto, vai variando. Enfim, eu gosto mais de ver o jogo e recuso-me a ver flash interviews, por exemplo. Eu desligo a televisão nesse momento. Acaba o jogo, acabou. Epá, isso está fora de causa, Às vezes vejo uma coisa ou outra porque aquilo é só hilariante e pateta, mas é muito raro apanhar essas coisas, não me dou esse trabalho. O livro. Sim. O livro surgiu no seguimento de uma experiência profissional que eu tive no departamento de comunicação do Sindicato dos Jogadores de Futebol. Foste assessor? Fui, exatamente, durante 2 anos mais ou menos. E dei-me conta dos dramas porque passam os jogadores de futebol no seu dia-a-dia. E percebi que aquilo que os jornais fazem, enfim, é o trabalho dos jornais, mostrar quem ganha bem, quem está nos clubes grandes e quem tem muito sucesso e não sei o quê. Percebi que esse trabalho não é totalmente fiel à realidade. É só uma fatia muito pequena do bolo que é o mundo do futebol. E a maioria dos jogadores têm vidas que não são nada fáceis, porque
Mas dentro dos Nem- grandes clubes também. Pá, dentro dos grandes clubes, de vez em quando há casos que não são, pá, que não são particularmente fáceis, quando quando os jogadores são encostados e são forçados a ir embora, ou são... Mas Como é a co- mais nos outros, não é? Sim, por exemplo, há um tempo houve um clube que não permitia que os jogadores estacionassem o carro dentro do local onde treinam, porque tinham um carro de uma cor que não é a cor do clube dele. Pronto, há este tipo de alarvidades. Por isso é que eu não gosto de clubites, estás a ver? É por causa deste tipo de estupidez, que não tem outro nome. Estavas a falar de que por ser Sim, Açores... pronto, por ser Açores percebi que havia muitos dramas. Ou seja, nos clubes grandes há de vez em quando este tipo de maroscas, mas eu não diria que os jogadores sofrem assim muitíssimo nos clubes grandes. Para mim, sofrer muitíssimo é um clube do Campeonato Nacional de Séniores, ou agora chama-se Campeonato de Portugal, PRIU, um clube desses que paga 600 euros a um jogador semi-profissional, mas não é autorizado a ausentar-se do clube para ter um emprego normal, porque sendo semi-profissional implica que tu treines, mas também podes trabalhar noutra área. Mas eles recebem isto, mas são forçados, ou às vezes menos, recebem 600 euros ou menos, mas são forçados a fazer vida de jogador profissional, portanto, dedicarem-se totalmente ao clube, não podem ter outro emprego. Às vezes há contratos que são feitos de maneira a que os presidentes fiquem com uma parte do dinheiro. Sim, há montes de maroscas deste género. E depois há coisas que são inerentes à vida de um jogador de futebol, que é, hoje tu és de Viseu e estás no Académico. Estou a dar um exemplo ao calhas, não estou a dizer que o Viseu é um clube corrupto, aliás, nem conheço a realidade do clube. Mas imagina, és de Viseu, estás no Académico, e amanhã o Portimonense gosta da tua maneira de jogar e quer-te contratar, e tu vais para o outro lado do país. E depois, passado um ano, há um clube na Índia que paga muito bem e que te quer contratar. E tu vais passar um ano à Índia e estás longe da tua família, estás num sítio onde não conheces ninguém, em que tudo parece... não é bem hostil, mas é um ambiente com o qual tu ao qual tu não estás habituado. E vais lá para ganhar meia dúzia de trocos, não é ganhar bem. Tu não vais ganhar 30 mil euros por mês, nem pouco mais ou menos. Se calhar ganhas, ganhas 4 ou 5, se calhar, ou 6 ou 7, também depende da tua carreira, não é? Sim. Mas isto para dizer que não é uma vida em que se ganhe muito bem, que se tenha uma grande carreira. E isto acrescido ao facto de... Porque há gente que deve depois pensar assim, quem me dera a mim ganhar 4 ou 5 mil euros por mês estando na Índia. Tá giro, mas aos 35 anos acabou-se. E depois, o que é que tu fazes da tua vida? Podes ter estudado, há clubes que permitem e há alguns que até obrigam os jogadores a estudar, a tirar pelo menos o 12º ano. Há academias que exigem já isso. Mas aos 35 anos a tua carreira acabou e tu tens de começar do zero. Agora imagine-se, tu tens 22 anos, eu tenho 31, imagina, começamos no jornalismo ou no marketing ou uma coisa qualquer do género. Jornalismo em 2018. Pois, sim, ok, é um mau exemplo. Vamos falar de outra coisa com... Não, pode ser o marketing. Ser biólogo, imagina, ser biólogo. E os biólogos começaram a carreira de investigação ou numa empresa aos 22, 23. Portanto, quando um jogador de futebol termina uma carreira, mesmo que seja biólogo de formação, ele está 13 anos atrasado em relação a quem já começou a carreira há 13 anos, não é? Pode eventualmente ter lugar, mas é muito mais difícil, não é? É muito mais difícil. E deste ponto de vista, os jogadores são sempre o elo mais fraco nesta máquina do futebol, porque tens os presidentes que têm na mão quem é que contratam ou quem não contratam. Tens os treinadores que têm na mão quem é que põe a jogar ou quem é que não põe a jogar, valorizando o jogador. Tens os agentes que têm na mão os seus próprios jogadores e muitas vezes procuram contratos na onda de como é que eu vou ganhar comissões fazendo uma transferência boa, em vez de como é que este jogador vai ficar melhor na vida dele. Imagina que há um clube da Primeira Liga que não paga tão bem, não dá uma comissão boa ao agente, mas há um clube do Campeonato de Portugal que paga uma comissão melhorzita ao agente. Mesmo que o jogador ganhe menos e tenha menos margem de progressão na carreira, às vezes há agentes que dizem não, tu ali vais safar melhor, é para dar tempo e tal, tu depois, daqui a um ano, vais estar muito melhor. E depois os jogadores acabam
cair nestas coisas, epá, e são sempre, eu não estou a dizer que os jogadores são santos, há muitos jogadores que fazem muita asneira, epá, também é verdade que são miúdos, começam a carreira, 17 anos, 18 anos, e terminam-na relativamente cedo, não é? Portanto, podem não ter, é provável que não tenham um elevado grau de maturidade ainda, não é? E portanto são mais suscetíveis a este tipo de coisas. Por exemplo, um caso que eu tenho nesse livro e que me sensibilizou bastante é um tipo chamado Fábio Marques, e eu agora curiosamente perdi-lhe o rastro, embora ele seja meu amigo no Facebook, não falo com ele há algum tempo. Mas o que lhe aconteceu foi isto: ele era jogador do Belenenses e era um ótimo jogador, era lateral direito, se não me engano, e há um torneio em que vem jogar contra o Belenenses os juvenis do Benfica, do Sporting, do Porto, do Atlético de Madrid e mais não sei quantos clubes. E o Fábio Marques dá nas vistas assim uma loucura, e todos o querem contratar, incluindo o Atlético de Madrid, e ele diz: fogo, vou para o Atlético de Madrid, grande cena. E vai. E então faz o último ano de formação antes de ser sénior, portanto aos 17 anos, 16, 17 anos, faz o último ano de formação no Atlético de Madrid. Nesse ano, no final desse ano, acontece que o Real Madrid contrata não sei quantos jogadores estrangeiros e a cantera deles é posta de lado. E então essa cantera, que é multitalentosa, não é? É imensamente... Ou seja, são os tipos todos que estão no Atlético de Madrid hoje, não é? A equipa base é aquela. E eles, estando em Madrid, pensam: bem, não vamos poder estar no Real, vamos para o Atlético. E vão bater à porta do Atlético. E o Atlético diz: oh, meus amigos, claro que sim, venham eles. E todos os outros miúdos que estavam no Atlético são dispensados. E o Fábio Marques regressa ao Belenenses. Quando regressa ao Belenenses, tem uma lesão no joelho. E está um ano e tal parado, tem esse problema com lesões. Depois há alturas que regressa e tem recaídas e coisas do género. E ao fim de 2 ou 3 anos de ter estado no Atlético de Madrid, ele vai parar ao Operário dos Açores. Portanto, já viram a queda por causa são azares. E a vida dele enquanto futebolista podia ser uma coisa extraordinária, e foi parar ao Campeonato de Portugal. E eu, sinceramente, a ideia que me dá, eu não tenho total certeza disto, mas eu acho que ele já nem está no Operário dos Açores, e eu acho que ele já nem joga futebol, embora tenha agora, sei lá, 26 anos. Portanto, estaria no auge da carreira, imaginem, o Atlético de Madrid. Esse tipo de histórias faz muito lembrar outras histórias, mas por exemplo do mundo do pugilismo, aqueles filmes tipo Touro Enraivecido e não sei o quê, também se calhar faz falta fazer um Touro Enraivecido desse género, mas tipo à volta desses clubes, não é? Sim, se calhar, só que o futebol é um meio muito estranho, sabes, porque tudo é muito protegido, os jogadores não têm autorização para falar com ninguém, é um mundo totalmente à parte, para o bem e para o mal, mais para o mal até. Mas os jogadores, por exemplo, os jornalistas sabem isto muito bem, tentam conversar com, sei lá, alguém de um Benfica ou de um Sporting ou do Porto. Está desgraçado, nunca na vida, a não ser com a autorização do clube, que parece uma coisa tipo teocracia, só se Deus disser que sim, o não sei quem pode abrir a boca, que é uma coisa muito paternalista e muito ditatorial. Mas o mundo do futebol é muito assim. Portanto, isso também vai para outros mundos também. Quando tens uma grande empresa ou uma grande marca a dominar, vai ter tudo de passar por quem está cá em cima. Sim, é verdade que acontece isso, mas no futebol é muito mais evidente, porque imagina, não é todos os dias que alguém quer falar com um quadro superior de uma, sei lá, vou dar um exemplo ao calhas, de uma LG ou de uma, sei lá, de uma coisa que não tem um caráter público como tem os clubes de futebol, não é? E portanto um maior interesse público. E até nessas empresas às vezes é mais fácil chegar, até por esclarecer determinados assuntos, é mais fácil chegar a um quadro superior do que chegar a um jogador do Benfica, ou do Porto, ou do Braga, ou outra coisa qualquer. Portanto, para fazer um filme desse género, eu acho que sim, e acho que há muito potencial nisso. Aliás, há filmes ingleses sobre clubes. Por exemplo, há um filme maravilhoso sobre o Brian
como é que ele se chamava? Brian Clough, o tipo que ganhou a Liga dos Campeões com o Leeds, da Taça dos Campeões Europeus, que era da segunda. Eu sou completamente analfabeto. Pronto, eu também posso estar a dizer que uma grande alarvidade, porque eu tenho. Posso estar a dizer tudo o que quiseres. Pronto, que eu vou pá, acreditar. pois, Sim, é que eu tenho uma memória miserável. O Zezinho, não é? Sim. Exato. Não, é que eu tenho uma memória miserável, mesmo. E preciso sempre de andar com cábulas e coisas, e não estava preparado para falar do Brian Clough. Mas eu acho que era Brian Clough que ele se chamava. E eu acho que era o Leeds, que era um clube que estava na segunda divisão inglesa, e com este treinador em 2 anos ganhou a Taça dos Campeões Europeus nos anos 80 ou 70, uma coisa assim. Pronto, e fez-se um filme disto, e o filme é extraordinário. É com o. Cá está a minha memória. O filme é conhecido. É com um ator que eu idolatro e que agora não consigo lembrar o nome dele. Que entrou. Fez aquela coisa do Masters of Sex. O Martin Sheen. Não é. Acho que não. Rasparta, espera. Vou socorrer-me do IMDb. Portanto, tinhas razão. É de facto Michael Sheen e eu sou uma besta. E agora. 2 horas à prova. Exato. Já agora. Se a internet deste sítio andasse, eu poderia dizer-te qual é que é o. Mas o filme é conhecido. Sim, sim. Isso saiu já sei. É o Maldito United, não é esse? Exatamente, Damned United, exatamente, é isso mesmo. Agora lembrei-me, porque vi o póster à minha frente. Que alívio, raspar-te, depois fico tão. Caramba! Mas era um filme desse género que deviam fazer cá. Sim, exato, e há muito potencial para isso, até das histórias. Há um tipo chamado Ricardo Serrado, que fez uma tese de doutoramento sobre a história do futebol em Portugal, que são 2 volumes de 1000 páginas cada, que saíram pela Prime Books. E aquilo é delicioso, porque tens de facto a história dura da coisa, mas tens muita história lá pelo meio, coisas pequenas, coisas pequenas, quer dizer, que na altura não eram pequenas, eram gigantescas. Sim. Sei lá, sobre o Benfica que ganhou a Liga dos Campeões dos anos 60, sei lá, sobre o Belenenses, sobre o Sporting. Tens histórias inacreditáveis e aquilo tudo tem potencial para ser cinema, é do bom, não é? E tu escreverias? Não, eu tenho lá jeito para escrever essas coisas, eu só escrevo. Não, o meu terreno seguro é não ficção e é livros. Não é que eu não tenha já tentado fazer outras coisas. Já tentaste fazer um romance? Pronto, tentei fazer esse romance que foi um desastre absoluto, não comprem, não aconselho. Estou a tentar fazer outro romance agora, mas também se está a revelar uma tarefa hercúlea e um falhanço. Porque já vou no quarto rascunho e vamos ver se é desta, mas não sei bem, ainda estou muito no início, logo se vê. Mas não, acho que não conseguia fazer um filme desses, acho que não tenho estofo para isso. Nem como consultor, nem. Acho que não, porque eu também não tenho conhecimento sobre futebol, assim, como se vê, não é? Que eu nem sequer me lembro do nome de um ator, quanto mais saber quem é que era o plantel do Sporting nos anos 40, sei lá eu. Mas se fores, por exemplo, ao Ricardo Araújo Pereira perguntar qual é o plantel do Benfica em 87, ele provavelmente deverá saber. Não tenho dúvida alguma, aliás, ele deve saber quem era a equipa B nos anos 50. Ficava sempre no banco. Exato, se houvesse equipa B nos anos 50, ele saberia quem era, o Ricardo. Mas isto agora, pegando outra vez com o humor não se brinca, tu também, acho que há mais de um ano que andas a fazer o podcast com o Fernando Alvim, vai mais de um ano, não é? Não, mais de um ano não, vai fazer um ano e meio. Vai fazer um ano, ok. É engraçado porque tu voltaste a alguns dos entrevistados do livro e depois encontraste muitos outros que nunca tinhas conhecido, etc. Mas entre os que já tinhas conhecido, chegaste a aprender ou descobrir alguma coisa e pensaste, devia ter metido isto no livro, quem me dera ter sabido disto. Sim, claro que sim. Aliás, se não ouviram, vão ouvir, por exemplo, que disparate, o episódio do Bruno Nogueira. O Bruno Nogueira, naquele episódio, dá uma imagem pessoal que eu acho que ninguém em Portugal tinha dele. Que é um tipo que não se interessa assim tanto por comédia e só quer estar descansado em casa a tratar da horta. E o grande drama dele na altura era trazer uma laranjeira do norte para o quintal dele. Quem diria, não é? Eu acho isso delicioso, esse tipo de pormenores. E sim, então o podcast tem eu tenho aprendido imenso, aprendi imenso a fazer o livro, mas com o podcast tenho aprendido ainda mais. Há montes de histórias, por exemplo, o Salvador também, o episódio do Salvador também é muito bom desse ponto de vista, mas lá está, é verdade que dá muito mais
dá um tom muito mais pessoal aos humoristas do que no livro. No livro eu pretendia que aquilo fosse uma coisa mais... Dos tops. Nem ia por aí. É mais uma coisa, se calhar, técnica, mais filosófica sobre a arte de fazer humor, estás a ver? Uma coisa mais nessa onda. Não tanto de explorar a vida pessoal deles. É claro que também tinha essa parte de como é que eles chegaram ali, o que é que eles gostavam de ver, etc. Mas no podcast damos ali outra vertente, até por causa do Alvin, que o Alvin é um entrevistador extraordinário. Eu estou lá só como a dizer sim, haha. É só o que eu faço. És uma boa voz de rádio também. Sim, não. Mas tenho aprendido imenso e tem sido incrível, até para conhecer outros humoristas que eu não consegui incluir no livro, não é? Porque senão tínhamos um livro com 1500 páginas a custar 30 euros e depois ninguém comprava. 1000 páginas, como o exato, ou 2 volumes de 1000 páginas e pronto, eu tive de fazer essas opções, mas o podcast tenho aprendido, tenho conhecido gente incrível, o Gelo, o João Cunha, a Beatriz Costa, pessoal altamente, que eu já gostava do trabalho deles, mas agora gosto deles enquanto pessoas, porque são tipos porreiros e simpáticos e fica mesmo contente de os teres conhecido, sim. Tu tens formação de jornalista, tiraste comunicação social na Católica, etc. Se calhar isto também tem a ver com o facto de não te sentires muito à vontade com a ficção. Se calhar porque não tens um tema à partida já definido e um número de caracteres estabelecido. Se calhar é isso, não? Ok, percebo isso. A minha grande dificuldade, porque, por exemplo, esta coisa de ficção que eu ando a fazer tem o seu quê de autobiográfico. Portanto, eu sei o que é que tenho de lá incluir, eu sei o que é que entra e o que é que não entra. Aquilo é quase uma coisa do jornalismo. Mas eu acho que o grande segredo para eu estar a falhar nisto é o deadline. Como eu não tenho deadline, como eu não tenho aquela hora de fecho que tinha no jornalismo e que tenho nos livros, não é? 30 de junho tens teu livro aqui, que é para a gente fazer a edição. Está bem? Com o romance, nem por isso. E então vou fazendo e depois penso, não é bem isto, lixo. E pode ser por aí, pode ser pela hora de fecho. Se calhar tenho de auto-impor uma hora de fecho, não sei. Talvez. Se calhar. Também pode ser como o Lobo Antunes, que fez aí 30 livros que deitou para o lixo e depois é que começou a... Não, mas é que depois também não podemos demorar muito, sabes porquê? Porque tu, imagina, eu estive 10 anos a fazer este romance e tu pensas, porra, deve ser muito bom. Isso depois é uma merda. Depois, olha, deixaste 10 anos ao lixo, não é? Não pode ser, tens de fazer mais ou menos, tem de ser razoável, não podes andar 10 anos. Agora imagina, eu andava 10 anos, agora com 40 e tal anos dizia assim, comecei aos 30, portanto, ontem, tive 10 anos a fazer isto e depois é uma grande cagada. E a malta pensa, pois, realmente, olha, mais valia teres feito outra coisa qualquer, não é? Porque realmente... Era em 5 minutos todos os dias, estava a tomar um café... Pois, não tenho essa cena. Também não tenho a cena de que tem alguns escritores que vendem bastante, não vou dizer quem, que dizem que escrevem 50 páginas numa hora. Não. Mas isso são escritores ou grupos de escritores que escrevem para um escritor que não é um escritor, não é? É uma belíssima pergunta, uma belíssima observação. Não é realista, é ser realista, não é? Sim, talvez. Dizem-me que sim, mas não tenho a certeza. Mas talvez. Com a experiência de teres escrito o livro sobre os chefes e sobre a cozinha, como é que era antes e depois disso a tua noção do que é nouvelle cuisine? Ou seja, aquela cena de um prato enorme para uma ceninha pequenina, bem elaborada, começaste a apreciar isso? Já apreciavas antes? É que é uma coisa que sempre me fez um bocado de... que eu sou mais um gajo de tascas. Sim. E mas aquilo é muito bonito, de facto, não é? Bom, importa dizer, desde já, que nouvelle cuisine já está muito ultrapassada. É uma coisa dos anos 90. Isto é para ver o conhecimento culinário e a cozinha que eu tenho. Sim. Agora, eu nem sei se a cozinha agora tem assim um nome desses, todo fancy. É verdade que havia essa coisa das porções serem muito reduzidas, porque o objetivo aí era ter uma coisa sublime e muito apurada. É como aqueles molhos que tu não tens uma taça zorra de molho que emborcas, estás a ver? Mas tens uma coisa apurada, com classe, que tu provas e pronto, está aprovado e está resolvido.
Hoje as porções estão um bocadinho maiores, mas essa ideia de que as porções são pequenas e tu só comes uma coisinha no meio do prato, essa ideia está descontextualizada. É que normalmente esse tipo de pratos é apresentado no menu de degustação. Por exemplo, eu fui ao Louco há mais ou menos há um ano e eu de facto comi pratos desses, só que comi 18 durante 3 horas. Pois, aquilo é uma experiência quase violenta para o teu palato. Eu juro, eu escrevi isto no livro. Eu no dia seguinte tinha a língua dormente. Juro pela minha saúde. Tinha a língua dormente. Aquilo é exigente do ponto de vista do teu palato, do teu paladar. E as porções que te são dadas são calculadas para que tu consigas comer 18 pratos em 3 horas. Porque senão, imagina, por exemplo, há pouco tempo fui a outro sítio e eu gostei muito da comida, mas acho que tinha esse problema das porções. As porções eram um bocadinho grandes demais. E então eu comia, sei lá, 8 pratos ou 9 e começavas com os peixes e os tártaros e não sei o quê e chegavas ao 5º prato e já estava, como as porções eram maiorzitas, já estavas satisfeito e era-te posto à frente um prato de bochecha com não sei o quê. Epá, é uma grande bomba. E tu ficas, fogo, eu se calhar não consigo fazer isto. E eu tive de pedir uma pausa no serviço porque estava cheio. Portanto, as porções têm de ter esse tamanho para que aquilo seja um percurso e uma experiência. Depois essa é outra coisa. É óbvio que tu vais ali comer, não é? Mas não vais comer propriamente no sentido de te alimentares. Estás a ver? Tu não vais... É uma odisseia. Hoje está mesmo a apetecer um cozido e tu comes um cozido e não há nada de mal nisso. Tudo de bom até. Tudo menos para a saúde, mas que se lixe. Quando vais ali, aquilo é uma espécie de viagem por sabores que à partida tu nunca experimentaste. E há pessoas que ficam muito escandalizadas, por exemplo, com os valores desse tipo de cozinha. Eu entendo, e não é um valor nada... Pois, não é um valor nada simpático, é verdade. Tu pagares 100 euros, 120 euros por uma refeição. É claro que é muito violento, mas não é preciso ser rico. Também é preciso dizer isso. Não é preciso ser rico para ir a um restaurante destes. Aliás, eu fui e eu sou um pé rapado. Acontece que, como estava a fazer este livro, juntei dinheiro para lá ir. E é uma coisa que, pronto, com mais ou menos esforço a gente junta e vai comer estes sítios. E é uma questão de opções. Quer dizer, há gente que faz um fim de semana no Gerês e gasta 200 euros. E há pessoas que vão ter aquela viagem gastronómica durante 3 horas e que tiram o mesmo prazer e o mesmo partido disso, não é? Nenhuma das opções está errada, mas é de facto uma questão de opção e é uma questão de tu canalizares os teus esforços para aquilo. Mas vale muito a pena. Eu acho que vale mesmo muito a pena, porque é uma experiência que não tem par. Eu até hoje tenho muita dificuldade em lembrar-me de alguma coisa que tenha transformado a minha vida de uma forma tão grande como ter ido ao Louco, por exemplo. Porque passas a olhar para a comida e para este tipo de cozinha com outros olhos. Ficas a pensar que aquilo pode de facto ser uma forma de arte. Aquilo é toda uma nova forma de criar pratos e faz-te pensar sobre como é que vai ser a cozinha do futuro, porque nós hoje já comemos de uma maneira muito diferente que comiam os nossos avós e comiam os avós deles e os avós dos avós deles. Portanto, a coisa vai sempre tendo estas evoluções. Por isso é muito interessante para mim pensar como é que vai ser a cozinha, por exemplo, daqui a 100 anos. Não é? Será que vamos comer McDonald's? Eu acho difícil. Como há 100 anos não comíamos McDonald's. Não faz sentido. Batatas fritas e não sei o quê. Não. E daqui por 100 anos provavelmente o que vai ser a nossa alimentação normal
São coisas como a Nouvelle Cuisine e coisas ou até mais recentes, sim, sim. E quanto é que o louco te pagou para estás a fazer publicidade deles aqui? Pois é. Não me pagou nada, juro que não. Eu adoro o Alexandre Silva e isto até pode soar muito mal, tendo em conta os outros chefes todos que eu entrevistei. Aliás, eu já fui a restaurantes dos outros chefes, do Lionel Pereira, da Marlene Vieira, do Miguel Castro e Silva, do Avilés, por acaso essa pessoa ainda não. Mas enfim, fui a restaurantes de muitos chefes que estão no livro. Da Susana Felicidade também já fui. E todos eles fazem coisas inacreditavelmente boas. Atenção. O louco teve este impacto em mim porque foi o primeiro. Foi o primeiro nesta onda onde eu fui. E então, eu senti assim uma espécie de terremoto na coisa. Pensar, fogo, então afinal a cozinha não é só o arroz de feijão com o pernil maravilhoso da minha mãe. Pode ser mais coisas. Nem é só o McDonald's, que eu também gosto de vez em quando. Mas... Sim, toda a gente precisa de vez em quando. Pois, mas junk food. E também não é só a cena da tasca. Tudo é bom. Eu estava a brincar. Mas são ambientes diferentes, são espíritos diferentes para a comida, portanto... Mas tudo é bom. E quem gostar de comer e quem nunca tenha ido a este tipo de restaurantes, vão porque é outra coisa mesmo. E passando agora para o tipo de alimento mental, cultural, sei que tu és uma pessoa, só para terminar, uma pessoa que lê muito. Sim. Eu queria só perguntar se tens alguma sugestão de coisas que tenhas lido recentemente que queiras dar aos nossos ouvintes. É que isso é tão difícil. É difícil por dois motivos. Porque, como já viste, eu tenho a memória de um pneu, não é? E depois leio de facto muito. Eu tento ler 2 livros por semana. Ou seja, a minha tática é eu deito-me uma hora mais cedo do que aquela que estou a pensar a dormir. 2 livros da Anitta ou são 2? Não, 2 livros. Não, também calma, não é Dostoiévski, calma. Mas sei lá, coisas com 200 páginas ou assim, tento ler 2 por semana. Nem sempre consigo, atenção. E depois, quando os livros são mais pequenos, também consigo ler mais do que 2, de vez em quando, ok? E também depende das minhas semanas. Por exemplo, esta semana que passou foi infernal. Tive milhares de coisas para fazer, tanto da agência de comunicação onde trabalho, como para o livro e para o podcast, então consegui ler muito pouco. Bom, mas deixa-me lá ver. Eu, se calhar, em vez de me lembrar das últimas coisas que li... Fazer o livro da tua vida. Exato, vou fazer aqui uma batota, que é dizer os 2 livros que mudaram completamente a minha maneira de olhar para a escrita. Porque essa é uma coisa interessante, é que tu não podes ensinar a escrever, mas tu podes aprender a escrever. E aprendes a escrever lendo. E quando eu li estes 2 livros, foi mais ou menos na mesma altura, e os 2 mudaram completamente a minha maneira de olhar para a escrita. Eu escrevo para aí desde os 15 anos, mas escrevia, não tinha disciplina nenhuma nisso, escrevia quando me apetecia, coisita ali ou aqui, não sei o quê, nunca pensava em publicar, nada disso. Mas quando eu leio estes 2 livros, a minha visão da coisa muda estruturalmente e penso, espera lá, eu se calhar podia fazer isto para os outros lerem, não só para mim, não só para a gaveta. E podia pôr isto ao serviço de quem quer saber coisas pelas quais eu também me interesso. Pronto, então, no campo da ficção, o livro que mudou a minha vida foi As Intermitências da Morte, do José Saramago. É um livro curto, mas que tem ali a vida toda. Embora fale muito da morte, tem ali a vida inteira. Tens amor, tens burocracia, tens ócio, tens tudo ali, tudo. Tens morte, claro. E desse ponto de vista foi fenomenal. E o outro chama-se Breve História de Quase Tudo, e é um livro de não ficção sobre ciência, sobre a divulgação científica de um senhor chamado Bill Bryson, que costumava ser escritor de viagens, depois entretanto acalmou e começou a escrever só coisas mais, digamos, de investigação, coisas que permitissem estar sentado numa biblioteca a ler coisas e escrever sobre elas. Mas ele tem um tom tão quase humorístico naquilo que escreve, que eu percebi que a não ficção não tem de ser aquela coisa quadrada que estamos habituados a ler, de factos, ou seja,
tu podes dar uma outra, por exemplo, nos meus livros, aquilo que eu tento fazer, além dos factos e das entrevistas, evidentemente, aquilo que eu tento fazer é pôr lá o leitor onde eu estava, não é? E a dizer, olha, o Bruno Nogueira riu-se quando eu disse isto, ou o Ricardo Espera coçou a cara quando eu disse aquilo, ou, estás a ver? E o Will Bryson tem essa coisa de agarrar nos mestres da ciência e humanizá-los e contar coisas completamente absurdas sobre eles e assim tornar a divulgação científica mais leve, mas não menos séria. Pronto, e então esses dois mudaram completamente a minha maneira de... Mas enfim, eu leio tanta coisa. Mas diz-me só, liste esses livros mais ou menos com que idade? Deixa-me lá fazer contas, 17 ou 18 anos, para aí. E mudou tipo tudo. Sim, O teu universo cósmico. foi um bocado isso, foi. Embora antes disso eu tinha lido O Senhor dos Anéis, também mexeu muito comigo. Depois li toda a obra do Saramago, pá, tudo mudou também. Depois fui descobrindo outros, já um bocadinho mais tarde, fui descobrindo outros autores portugueses, Gonçalo M. Tavares, que eu idolatro, o Afonso Cruz, o Murakami, agora recentemente o Karlova Knausgaard, sei lá. Depois muitos clássicos também, li muitos clássicos. Também li muita coisa de não ficção, divulgação científica, lá está, Carl Sagan, li os livros todos do Bill Bryson, deixa-me lá ver, gosto muito do Slavoj Zizek, embora seja assim meio esgroviado, mas gosto muito de ler o Zizek. Um tipo chamado Eric Frattini, que é um jornalista de investigação, que faz coisas sobre espionagem e o Vaticano, a CIA, coisas desse género. Também gosto muito. Leio muitas biografias, curiosamente, leio muitas biografias de músicos. Eu sou um músico frustrado, eu toco guitarra desde os 12 anos, mas só dentro de casa. Não fizeste parte de uma banda amadora, não é? Fiz parte de uma banda amadora quando eu fui escoteiro, ainda tenho esse. Eu evito sempre falar disto. Quando Ricardo Pereira, se for na droga, tudo bem, agora nos escuteiros. Pois é, e eu droga nada, mas escuteiros ainda tive 10 anos, pá, foi uma desgraça. Não, eu gostei muito de andar nos escuteiros. Mas eras um músico frustrado, estavas a dizer? Sim, tive uma banda na altura dos escuteiros, durou muito pouco tempo, ainda demos um concerto ao outro, mas assim muito, muito amador. Mas gosto muito de tocar numa perspectiva de, ainda hoje de manhã aconteceu, de estar a pensar noutras, é uma coisa que permite dar respiração ao teu cérebro. E tu estás a tocar, mas estás com a cabeça noutro sítio e estás a refletir sobre como é que eu agora vou escrever aquilo, que gajo é que eu vou entrevistar para mostrar que isto é importante, estás a ver? E isso faz-me bem. E de vez em quando, entre amigos e não sei o quê, tocar e cantar para eles, submetê-los a essa tortura. Mas é uma coisa que eu também gosto muito de fazer. Mas isto para dizer que leio muita biografia de músicos. Por causa disso, porque eu gosto desse tipo de estilo de vida, embora nem pouco mais ou menos me reveria a fazer e viver assim. Mas só aquelas que são as histórias todas dos sucessos ou... mais ou menos. Há bandas que são... que eu quero ler há muito tempo que não li, que é do Bruce Springsteen, que toda a gente diz... o Born to Run é muito bom, mas não tens muita cena de excessos. Tens alguma, mas não tens muita. O Springsteen era um gajo. Sim. Mas, por exemplo, para excessos tens a do Keith Richards, o My Life, tens a do Ozzy, que é hilariante. Chama-se I Am Ozzy. É hilariante. É das cenas que eu... não te consigo explicar. As cenas desde ele assinar um contrato discográfico, as pessoas saírem da sala onde ele assinou, da sala da editora, e ele ficar dentro dessa sala com a filha do diretor e, portanto, praticarem o amor em cima da mesa, e a pessoa é a Sharon Osbourne, que é a mulher dele ainda. Sei lá, a cena do morcego, o gajo de trincar a cabeça do morcego, o gajo desmistifica a história de como é que aquilo aconteceu. É hilariante. Depois tens gajos que não têm excessos, por exemplo, o Bruce Dickinson dos Iron Maiden, é o gajo mais certinho que podes encontrar. O homem adora chá, não permite que as pessoas façam moches nos concertos, senão, juro, isto aconteceu em 2005 no Pavilhão Atlântico, a malta estava a fazer moches e o gajo disse assim: se fazem isso outra vez a gente vai embora. Pois. Eles são uns conas. Os armeiros são uns conas. Aliás, há um documentário muito giro, na altura em que eles foram ao Rock in Rio no Brasil, em 2001, salvo erro. E foram com cada um deles ver o que é que eles fazem fora do concerto. Então, um joga golfe,
O outro vai ver máscaras de teatro de interpretação assim a lojas de tipo antiquários e não sei o quê. Tudo assim, tudo muito calminho. Outros gostam muito de jogar futebol com os amigos. São uma banda de... Os Iron Maiden, não é? Os Iron Maiden, epá. Pois o Steve Harris tem um clube de futebol chamado Maiden FC, joga sempre futebol com os clubes dos sítios onde vai tocar, nessa noite. O Bruce Dickinson é maluco por teatro e anda sempre a comprar aquelas máscaras e livros do Shakespeare e cenas assim. Sendo que o Bruce Dickinson tem uma vida paralela enquanto piloto de aviação comercial. Isso não sabia também. E eu acho que ele foi esgrimista olímpico também, em Sydney, se não me engano, porque ele tem a cena da esgrima e o caraças. Aí, pelo meio, é vocalista de uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. Pronto. Tens outro gajo que é o Yannick Kers, que costuma ir com o Dave Murray jogar golfe. Pronto, e é vidinha. Portanto, não tens essa cena assim de excessos, nem de drogas, nada disso. Mas sim, pá, tens tudo com este tipo de biografias. Por exemplo, a autobiografia do Anthony Kiedis, dos Red Hot, é só droga e sexo e tudo o que possas imaginar. Chama-se Scar Tissue. Tens tudo, mas são sempre muito divertidas esse tipo de biografias. Pronto, ficam aqui as várias sugestões literárias. Nelson, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Bem-haja. E ora é essa, e desculpa o tempo que eu tomei e as alarvidades que eu disse e a falta de memória que eu tenho. Não foi ótimo. Até à próxima. Obrigado.